a terra para você habitar nela. Diga, habitar nela. Às vezes nós queremos terra para que os outros cuidem. Não. Gênesis 17:8 diz: dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações. Diga amém. Ele já estava lá, ele já estava sofrendo lá, ele já estava passando por lá. Toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Essa expressão, peregrinação, significa que eu já estou lá. Gente, não queira conquistar uma terra longe dela. Você tem que ir lá, pisar lá, fica lá. Por isso que a Bíblia diz: todo lugar que pisar a planta do teu pé, eu vou te dar. Você pisa o pé ficando longe da terra? Não, você tem que ir lá. Você tem que estabelecer residência lá. Você tem que peregrinar nessa terra. Você tem que lutar. Você tem que conhecer os costumes desse lugar. É muito difícil, mesmo dentro do Brasil, que é um povo só, de norte a sul, e você sabe que o rádio e a televisão são responsáveis pela unificação da nossa linguagem, porque até uns 40 anos atrás, era completamente a linguagem do norte da linguagem do sul, e hoje está quase tudo padronizado. Você entende? Você conversava com um nordestino, você quase não entendia. Você conversava com um sulista, você quase não entendia. Pegava um mato-grossense lá, petit com matite, e você não entendia também o que o cara queria dizer. E padronizou, mesmo no Brasil, que é tudo meio padronizado, como é diferente uma cidade da outra, né? Às vezes nós chegamos nos lugares querendo implantar o nosso sistema, a nossa cultura, e é completamente diferente. É completamente diferente. Eu creio que o Evangelho tem sua própria cultura, mas é habitando lá que eu pego o jeitão do povo, é ou não é? É verdade. É habitando lá que eu pego o jeitão das pessoas. A Bíblia nos apresenta a possibilidade de tomar posse pisando o pé. Amém? Eu quero dizer para você, Cláudio e Ana Maris, se vocês não tivessem Blumenau, não estavam experimentando o que vocês estão experimentando. Eu tenho que estar lá. Eu tenho que estar lá. Algumas vezes nós tomamos posse através de alguém. É claro, eu me sinto tomando posse de várias cidades por causa de vocês. Porque nós somos uma equipe, uma grande equipe. Mas são vocês que fazem a diferença lá. Muitas vezes, se eu fosse ficar no lugar de vocês, eu não faria o que vocês estão fazendo. Porque vocês já se climatizaram a esse ambiente, a esse lugar que vocês estão cuidando e buscando de Deus. Diga comigo, eu vou pedir e Deus vai me dar. A sua terra, querido, a sua posse, a sua possessão está te esperando. Vai até ela e busque. Agora, você toma posse quando você se torna grande, diga amém. Sabia que Deus teve que esperar o povo crescer para tomar posse da terra? Muitas vezes você e eu não tomamos posse da terra porque somos pequenos. Você tem que tornar grande. E nós dizemos que é grande quem é abençoado. Fala, abençoado. Quem é grande é abençoado. Deus falou para Abraão: a tua descendência será escrava em terra estranha, e na 4ª geração voltarão para cá. Jamais eles imaginaram que essa 4ª geração ia levar 400 e quantos anos? 470 anos. Porque 430 eles saíram do Egito, mais 40 anos no deserto. 470 anos para voltarem para a terra. E eu pergunto para você: você é grande para tomar posse? Você tem condição de tomar posse? Temos que ser grandes. Temos que crescer. Querido, um povo vencedor é um povo numeroso. Diga amém. Diga comigo, um povo vencedor é um povo numeroso. Nós precisamos de pessoas. Nós precisamos de quantidade. Deus quer quantidade. Diga amém. A Bíblia diz que vão pelas esquinas, pegam os coxos, pegam todo mundo e traz. Já fizemos. E ele olhou, ainda há lugar. Force as pessoas a entrar. Deus quer multidão. Diga amém. Eu sonho com multidão. Eu sonho com multidão. E às vezes a multidão que nós temos não é multidão ainda. Não é multidão. Olho para um salão desse aqui tão pequeno. 500 cadeiras só. Eu digo, meu Deus. E sabe de uma coisa? Não enche.
Se eu tivesse 1000 cadeiras, com certeza eu tinha mais gente do que eu tenho hoje. Né, Mateus? Então vamos comprar mais cadeiras, vamos abrir as paredes, vamos ver como é que nós fazemos. Por quê? Gente, o tamanho do seu salão é o tamanho da sua fé. O tamanho do seu salão é o tamanho da sua fé. Ah, bispo, mas não consegui algo maior nessa cidade. Falta fé. Falta fé. Fé. Não falei verba, não. Falei fé. Em quarto lugar, eu quero dizer que você toma posse. Para você tomar posse das nações, da terra que Deus está te dando, você precisa ser grande. O versículo que eu quero destacar aqui é Gênesis 28, 3. Deus, falando aqui para Jacó, ele diz: Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo e te multiplique para que venha a ser uma multidão de povos. Diga amém. Fala amém. Uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra das tuas peregrinações concedida por Deus a Abraão. O que ele está dizendo? Você não vai possuir a terra com meia dúzia de gato pingados. Não consegue. Você não vai possuir, querido, você não vai possuir sem gente. O que faz diferença é o seu povo. Quanta gente você tem? Eu fico pensando, graças a Deus que a igreja evangélica cresceu muito no Brasil. Mas sabe o que Deus teve que fazer para a igreja evangélica crescer? Várias denominações, várias. Porque alguns acharam que ia tomar o mundo sozinho, não fizeram nada sozinho. Uma igreja sozinha não faz nada. Por maior que seja uma igreja sozinha, não tem representação. A Assembleia de Deus é muito grande no Brasil, é a maior igreja evangélica do Brasil, mas não tem representação. Hoje não tem representação diante do tamanho do Brasil. Sabe, e outras igrejas que são grandes não têm representação diante da imensidão de gente que tem para ganhar. Então o que acontece? Segundo Peter Wagner, Dr. Peter Wagner, ele diz que Deus criou, ele não disse que Deus criou, mas Deus usou as divisões que há dentro da igreja. Ele não diz que Deus mandou dividir, mas diz que as divisões que aconteceram dentro das igrejas, Deus usou isso para disseminar uma competição santa de crescimento. Porque o cara divide aqui e abre ali, né? Eu não vou deixar ele me passar. Aí ele começa a crescer lá, eu vou trabalhar, não é? Fica uma competição santa. E ele diz, isso Deus usou para fazer a obra de um modo geral crescer. E ele não falou isso no sentido de dizer que a divisão é boa. Toda divisão é pecaminosa. Mas Deus usou essa situação das divisões, das lutas, das batalhas para crescer. Imagina, Batista Pioneira, Batista Nacional, Batista Independente, Batista do Brasil. Olha quantas batistas tem. Tudo isso foram divisões que foram acontecendo. Algumas não foram litigiosas. Algumas divisões foram simplesmente conferenciais. O que é uma divisão conferencial? Por exemplo, uma era mantida pela Conferência da Europa, outra mantida pela Conferência dos Estados Unidos. Ficaram duas igrejas com a mesma identidade aqui. Ó. Eu participei de uma igreja que tinha duas conferências que organizavam, uma da Alemanha e outra americana. E ainda uma canadense que de um certo modo, influenciava. E aí eram duas porções. Nem sempre as divisões são litigiosas, mas elas, de um certo modo, servem para fazer esse bolo aumentar. Então, o que ele está dizendo? Que Deus te abençoe. Um povo grande, um povo abençoado é um povo grande. Diga amém. Um povo abençoado é um povo grande. Você tem uma igreja abençoada? Eu lembro do pastor Antônio, pastor amigo nosso. E ele, cada reunião de pastor, ele diz, pois nós estamos lá no nosso bairrinho, com nossa igrejinha, o nosso povinho, mas nós estamos muito felizes. Quantas pessoas você tem, pastor? Entre 18 a 20. Isso ano após ano. Eu lembro que uma vez um pastor se levantou, eu não aguento mais esse homem dizer que tem 18 a 20 pessoas todo ano. Todo ano ele não trabalha, não. O pastor Antônio já morreu, ele já faleceu. E eu fico pensando, às vezes nós ficamos contentes com pouca coisa, sendo que o propósito de Deus é nos doar a terra. Diga amém. O propósito de Deus é te entregar
a terra. Você precisa crescer, querido. O seu destino é ser grande. O seu destino, qual é, que tamanho é ser grande, bispo? Eu não sei, que tamanho é ser grande? Se você vir em Florianópolis, nós não temos igrejas grandes aqui. A maior igreja de Florianópolis hoje talvez não tenha 5.000 pessoas. Talvez não tenha. Em alguns outros lugares, a igreja de 5.000 pessoas é pequena. Em São Paulo, é média, né? São Paulo, a igreja grande é de 5.000 para cima. Aqui nós não temos nenhuma igreja desse tamanho. E eu não sei que tamanho é ser grande. Tamanho é ser grande, para nós, ser grande é receber a medida de Deus na sua plenitude. Eu acho que ninguém hoje ainda nunca recebeu. Porque por tudo que você produziu, Deus tinha mais para você do que você tem. E em quinto e último lugar, eu quero destacar que você recebe as nações por herança. Para que você tome posse disso, você precisa crer no projeto de Deus. Fala projeto. Fala comigo, projeto. Sabe, às vezes Jesus disse algumas coisas para nós que foram muito, muito duras. Coisas muito duras. Vão por todo mundo e pregam o evangelho. Gente, isso é duro demais. A grande comissão é muito, muito, até desanimadora, não é? Quando você pega a grande comissão e ouve Jesus falando, vão por todo mundo. Pega o evangelho até os confins da terra. Naquele tempo os confins eram próximos ali. Mas aí os confins foram aumentando, né? Surgiu o Brasil, surgiu a América, né? Foram povoando os lugares, Austrália, Oceania, todas as regiões. E aí eu pergunto para você, como é que nós vamos cumprir essa comissão? Como que nós vamos? Para você tomar posse, você precisa entender o propósito de Deus. Um decreto de Deus, um decreto é uma determinação. Nós estamos estudando, vamos estudar isso agora em teologia, na matéria do curso avançado, que eu estou dando. Um decreto é uma determinação de Deus, que se for preciso até o inferno vai se mobilizar para que isso se cumpra. Diga amém. O mundo todo vai conspirar a favor. A palavra conspirar nunca é a favor, né? Mas o mundo todo vai trabalhar a favor de que um decreto de Deus se cumpra. A Bíblia diz que, eis que vem dias, diz o Senhor, em Amós, que lançarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Que eles andarão de mar a mar, procurando a palavra de Deus. Hoje as pessoas estão procurando a palavra de Deus. Elas estão buscando direção de Deus. Elas estão buscando orientação de Deus. Elas querem. Eu estava conversando com uma pessoa, e a pessoa falando para minha esposa, não, o povo aqui não tem fome de Deus. O povo aqui não quer saber de Deus. E eu ouvi as duas conversando do lado, que eles não tinham fome de Deus. E eu voltei para as duas lá e disse, a fome vem quando você mostra o prato de comida. Sem uma palavra enfática, sem uma palavra firme, ninguém sabe que tem fome. Pega a palavra para você ver. Uma tijolada na cabeça, diz o Wilson. Pega a palavra, pega uma palavra firme, pega uma palavra de vida. A palavra que eu vos digo é Espírito e é vida, diz Jesus. Quem é que não tem fome diante de uma palavra dessa? Todo mundo tem fome. Até o morto ressuscita, querido, diante da palavra de Deus. Ah, mas o povo aqui não quer saber de Deus. Não quer saber porque não tem palavra. Mostra o prato, a beleza do prato para ele, né? Mostra a beleza do prato feito, do prato preparado para ele. Ele vai querer. Você precisa entender o propósito. Eu quero ler esse versículo com você de Salmo 22, 27. Olha que texto é esse. Olha esse texto. Lembrar-se-ão do Senhor, diga amém. Está falando do povo da sua terra. Está falando lá de onde está. Eles vão se lembrar do Senhor. Na hora que você abrir a boca, eles vão detectar lá no coração uma necessidade de Deus. Lá dentro eles vão dizer, nós precisamos de Deus. Lembrar-se-ão do Senhor, e a Ele se converterão os confins da terra. Diga amém. Perante Ele se prostrarão todas as famílias das nações. Gente, isso aqui é propósito. Isso aqui é determinação. Isso aqui é decreto. Nós tínhamos um cântico antigo, pastor Wilson, lembra, que é do tempo dele, que diz, os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Quantos lembram desse cântico? E os poderosos virão a ti e exaltarão o teu poder. Os reis da terra vão se prostrar
todas as nações vão se prostrar. A Bíblia diz que naquele dia serão grande multidão de povos, de todos os povos, nações e línguas. Você vai dizer, mas como? Vai ter gente lá da Mongólia? Vai. Vai ter gente lá daquela tribo escondida lá dos pigmeus? Vai. De todas as tribos, nações e línguas terão pessoas lá. Sabe por quê? Porque o evangelho se espalhou. Essa é a proposta de Deus. E eu pergunto, você está entendendo o projeto? Deus não quer dar a terra porque você é bonitinho. Deus não quer te dar uma terra, querido, porque simplesmente você está pedindo. Ele quer dar uma terra porque Ele tem um projeto. Diga amém. O projeto de Deus inclui você. O propósito de Deus inclui você. O propósito de Deus inclui a sua família. O propósito de Deus inclui os seus discípulos. O propósito de Deus engloba as nações. E ele diz, lembrar-se-ão do Senhor, e a eles se converterão os confins da terra. Essa expressão, confins da terra, significa de uma extremidade à outra da terra, as pessoas buscarão o Senhor. Você e eu precisamos receber herança do Senhor. E ele diz, pede-me, e te darei as nações por herança. Cadê o seu quinhão? Cadê o seu torrão? Cadê a sua porção? A minha porção é o Senhor, né? A minha porção é o Senhor, mas o Senhor quer me entregar as nações. Eu lembro de um pastor que chegou na Nicarágua, terra do Somoza. Esqueci o nome agora. Esse pessoal que está trabalhando também na nossa linha de ministério com célula. E uma pessoa ficou endemoniada lá, não sei bem como é que foi. E o demônio disse, eu só te dou 10 mil pessoas nessa cidade. Você só tem direito a 10 mil pessoas nessa cidade. E aquilo despertou o pastor, ele nem tinha pensado nisso. Eu disse, não senhor, eu quero a cidade inteira. E ele trabalhou muito tempo sem resposta. Depois daquela situação, que expulsaram aquele demônio, ele começou a pedir, Senhor, nenhuma das pessoas que o Senhor está me dando vai ficar para trás. Todos os que o Senhor me entregar na cidade, eu quero. 10 mil não representa nada diante dessa cidade. E você sabe que ele hoje tem mais de 50% da cidade? Mais de 50% da cidade na igreja local dele. Que coisa. Mas como não é nos Estados Unidos, são igrejas que não aparecem. Né? São igrejas que não aparecem. Tem no Chile aqui uma igreja, um salão que o cara coloca lá dentro 45 mil pessoas todas as semanas. 45 mil pessoas. E tem também uma no Peru. Tem uma igreja nas Filipinas que eles colocam 50 mil pessoas todas as semanas. E eu fico pensando, puxa, essas pessoas foram longe. Essas pessoas foram. O Paulo Hyung-cho, ele tem 19 templos lá na Coreia. 19 templos que pegam com transmissão simultânea. Ninguém sabe onde ele vai pregar hoje. E ele chega e todo mundo está nos templos. E ele reúne por domingo, uma média de 400 mil pessoas nesses templos. 400 mil pessoas. Olha que coisa. E Seul é uma capital, parece que é 12 milhões de pessoas. Representa muito? Não é 10% da cidade. Nem é 10% da cidade. Você já imaginou que coisa? Deus quer que você entenda. É propósito dele. Ele vai te dar as nações. Ele vai te dar a terra que você precisa. Mas é porque isso é propósito dele. E você faz parte do propósito.